Nossa convidada de hoje. Convidado do dia. Você sabe qual é o papel de um vereador, de uma vereadora? Sabe? Tem gente que acha que vereador e vereadora tem que construir ponte, cais. Né? Ilha Grande. Tem de tudo, cara. As pessoas acham tudo nessa vida, né? Olha, você vai saber da importância desse processo, inclusive na cota de mulheres em cada instituição partidária. Tem essa polêmica também. As cotas sempre foram polêmicas, né? E a Luciana vai conversar com a gente sobre isso também. O Malha Fina vai buscar detalhar um pouco essas questões para fluir melhor a sua interatividade com a nossa. Recebemos então a vereadora de Angra dos Reis, a Luciana Valverde, e você pode participar, pode mandar sua pergunta para ela através do nosso Instagram. Estamos lá em áudio e em vídeo, @RascaWeb. Também vale através do nosso WhatsApp. 24, né? Região de Angra dos Reis, 3368-8380. E a Luciana tá na nossa bancada, Renatinho. Exatamente. Com muito prazer, Luciana. A gente dá um bom dia para você, Luciana Valverde. Não é segredo para ninguém, minha amiga há muitos anos. A gente acompanha aí a vida pública da Luciana. Mas o motivo principal hoje é exatamente deixar claro para todo mundo que Angra dos Reis, ela tem, ao longo da sua história, dos últimos 30 anos, uma tradição de ter sempre um número muito grande de mulheres na Câmara de Angra. E já teve mulheres prefeita, é o caso da Conceição, já teve N situações. Mas a gente vai à primeira pergunta que o Vlad abriu. Qual é, na verdade, a senhora que tem tanta experiência, o papel do vereador ou da vereadora? O que ele faz? Bom dia, bem-vinda, Luciana. Aí, ó, não tá. Foi? Foi? Sim. Bom dia. Não foi de novo, tá com um pequeno mau contato. Vê agora, Luciana, por favor. Não foi. Mexe ali, por favor. Quer que eu vá mexendo? Agora foi. Foi? Pode soltar. Vê. Foi? Foi. Faltava a Muito mão bem. feminina. Faltava. Então, Luciana Valverde, bom dia e bem-vindo ao Malha Fina. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Vlad. Tá? Foi um prazer lhe conhecer. Primeira vez que a gente teve. Renato é um amigo muito querido, né, Renato? Obrigado. Nelson Recíproca também. verdadeira. Você está entre amigos. Entre aqui. amigos. E eu ia falar isso agora, né, para os ouvintes aí que estão acompanhando com a gente. Como é bom o clima da Rasca, tá? É prazeroso estar aqui com vocês, porque a gente tem um clima leve. É diferente. Né? É muito diferente. Então, prazer e muito obrigado pela recepção e pela forma que vocês estão levando aí comunicação para a nossa sociedade. A gente que agradece. Já começamos perguntando, né? Qual o papel de uma vereadora, Luciana? O que a vereadora faz? Não constrói ponte. Não. Aí, parou de novo o microfone. Oi? Vê. Tem que enquanto isso, a gente lembra que nós estamos ao vivo no Instagram e você pode fazer sua pergunta e observar. E o detalhe é o seguinte: como é que eu faço para entrar no Instagram da Rasca, Renato? Muito simples. @RascaWeb. Aí você entra e vai participando aí de uma forma muito significativa. A gente aproveita também para deixar claro que várias pessoas já estão aqui participando, inclusive no meu WhatsApp pessoal. Então, para todos aí, muito bom dia, sejam bem-vindos. Estamos trocando o microfone da Luciana enquanto aqui. Isso, a gente vai fazendo aí várias coisas. E o grande Paulo Sérgio Pereira está aí fazendo aí toda essa substituição. Vamos ver lá? Vamos lá. Agora sim, Luciana. Tô falando que eu conheço negativo há muito tempo também. Acho que tem vai fazer 3 décadas. Só 3 décadas. Só uns 30 anos. E eu falei pra ele que foi ele que fez isso, porque sabia que eu vim aqui. Tudo muito bem pensado. Mas então, Luciana, o papel da vereadora, o que você basicamente faz? Você pontuou muito bem, né? As pessoas hoje não sabem diferenciar o papel do legislativo vereador, e o executivo, né? Justamente, então, e muitas campanhas são feitas baseadas nas falsas promessas, né? Vou construir isso, vou fazer aquilo, enquanto você não tem esse poder. O que a nossa lei orgânica e o nosso regimento fala com relação à função do vereador é que existem métodos, né, que o prefeito é obrigado a te ouvir para fazer, que são as indicações dos vereadores. Isso está lá
na nossa lei orgânica e também está no nosso regimento, que diz que quando o vereador pontua, isso é caminhado, lido, né, em sessão. Então, quando a sessão vai lá ler todas aquelas indicações, não é bobeira estar ali lendo. Né? Existe uma função naquela leitura, justamente para atender a população que nos pede. Tudo que é feito pelo vereador nas indicações é vindo das pessoas, não é tirada da cabeça do vereador. Né? Então, o vereador ele tem as indicações que são como que eu vou falar? Fugiu agora o nome. Um método para o prefeito, para o prefeito cumprir aquele pedido, mas a maior marca, a maior marca do vereador realmente é a fiscalização. E tem muita gente que vê assim, na imagem mesmo, né? O vereador ou a vereadora, ou seja no Congresso, seja no Senado, não importa, nas câmaras municipais, quando está na tribuna, né, discursando ou apresentando uma pauta e de repente não tem ninguém ou quase ninguém, tá falando sozinho, tá falando para ninguém, não é assim, tá tudo gravado, aquilo tudo ali vai ser analisado com o público te ouvindo ali ao vivo ou não faz diferença o público que tá ali, né? Nenhuma. Aquilo ali é um documento que está sendo falado, gravado para ser apresentado, inclusive, né? Sim, a participação da população é muito importante. Claro. Eu falo que você tem todo o direito de cobrar, mas você também deve participar. Sim. Né? Então, a Câmara hoje, na sua maioria nas sessões, a gente vê pouquíssimo comparecimento da população lá. Talvez seja o horário ruim, seja, né? Porque muitas pessoas estão trabalhando. Sim. Né? Mas a gente pode, de uma outra forma também, enquanto cidadão, né, ir lá e buscar também pelos nossos direitos. Eu falo que eu não tenho problema nenhum de ser criticada, de ser cobrada. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso, porque se eu estiver errando, a gente vai tentar consertar. Né? Mas se eu estiver correto, eu também vou passar por que eu fiz, por que eu não fiz, né? Então, o papel da sociedade é muito importante na política. Até porque quem é vereador, quem é vereadora, vira vidraça na mesma hora, né? Sim. Vai receber pedrada, queira ou não queira, né, sim, Renata Guiar? Exatamente. A gente já recebe aí bastante aí. Nesse sentido, Luciano, a gente vai passar aqui pelo WhatsApp, muita gente aqui já mandando um alô. O grande Tom Oliveira tá por aqui também, parceiríssimo meu no abraço, Angra Tom. aqui. O Marquinho Pavãozinho também mandou um abraço, bom dia, tá na audiência firme e forte aqui. A Ju lá do Perequê também passando por aqui e mandando um alô. O Fernando também aqui, o Fernando, ele é da Japuíba, ele deu um alô aqui. Passando por aqui também o Arundo, disse que inclusive está disponível para vir falar sobre cultura, legal, a gente agenda aí, Arundo, e muitas pessoas, e no próprio Instagram daqui, as pessoas estão naquele momento aqui, já tem 15, 14 pessoas direto aqui nesse momento, e eu aproveito para te perguntar, Luciana, com relação, você falou da lei orgânica, a lei orgânica é o que regulamenta a Câmara, regulamenta o papel do vereador, e isso é fundamental, as pessoas conhecerem, porque se não conhecer, não vai ter um bom mandato, uma boa legislatura, né? A lei orgânica é como se fosse a Constituição do Brasil para Angra, né? É o que rege todo o município. Tanto as obrigações do prefeito, do vereador, as funções deles, direitos, tudo. E fala... E deveres, né? Deveres. Que às vezes o cara só lembra dos direitos. Não, e deveres, né? Lá é o que mais tem, eu te falo que é mais os deveres do que o direito, né? E é importante, sim, principalmente pro legislador que está ali, né? A Câmara Municipal... o seu foco principal é projeções de leis, né? Então a gente tem que conhecer as nossas leis, né? E a maior que é a lei orgânica. Então é muito importante, realmente a lei orgânica, lá tá, a população também tem acesso, está no site da Câmara, inclusive, está a lei orgânica, tem o regimento da Câmara também, né, que é o que rege a Câmara Municipal somente, não é um município, mas está tudo ali à disposição no site da Câmara. Você comentou ainda agora aqui, vereadora Luciano, com relação, e várias outras vereadoras aqui, suas colegas passando aqui, ou assessoria, a gente nunca sabe quem é, mas está passando. A Jane me ligou aqui, Então um beijo para a vereadora Jane aqui. Com relação à sessão,
o público que vai aí, ele estava comentando, Elias, ele que fica cheio de assessor, a população não vai, o assessor vai lá, senta e fica assistindo. A sessão itinerante praticamente não existe mais. Por quê que não estão colocando, que seria uma forma da Câmara ir aos bairros? Exatamente. Sessão itinerante, interessante mesmo. A questão da sessão itinerante, Renato, isso é uma decisão da administração, então caberia ao presidente... A mesa diretora. Isso, ao presidente... Um abraço para o grande amigo Rubinho, que é o presidente. Levar dentro dos bairros. A gente tentou, enquanto mandato, trabalhar, sabia, com um gabinete itinerante, mas a cultura da nossa cidade ainda não nos faz que ela participe daquele momento. Então, você ia, mas pouquíssima. Eram as pessoas que iam lá, não era para agradar o político, o vereador, não. É para justamente conhecer, saber o que ela também tem de direito e reivindicar por eles. Porque eu vejo muita gente reclamar, né? Tá ruim, isso tá ruim, mas ela reclama muito por WhatsApp e pelas redes sociais, mas ela não vai procurar, ela não busca, né? E a nossa participação, não estou falando aqui enquanto vereadora somente não, que eu também sou uma cidadã, eu voto, eu também tenho os meus direitos. Antes de ser vereadora. Justamente. Então, assim, a gente tem que buscar também conhecer. Né? O conhecimento é a base de tudo e é a única coisa que não nos tiram. Pois é, interessante essa questão da sessão itinerante, porque você comentou, Luciana, que talvez, por causa do horário das sessões na Câmara... Qual é o horário da sessão na Câmara? Começa às 9, todas terça e quinta. Então, quem está trabalhando não vai. Então, assim, não existe... Aí você fala, não tem a cultura de acompanhar. Mas o horário também não beneficia isso, né? Não beneficia a gente implantar essa cultura da população acompanhar, porque o horário é muito ingrato. Então, a sessão itinerante poderia quebrar um pouco esse paradigma aí, né? Sim, e inclusive levar dentro dos bairros um horário de noite, por exemplo. Lógico, claro. Entendeu? Ou então a sessão ser à noite, começar às 18 horas, começar às 18h30, para dar tempo da pessoa que trabalhou o dia inteiro chegar lá. 9 da manhã é impossível a população participar. Então, às vezes, nos parece que é para a população não participar. Eu te digo, Vlad, que a maioria dos vereadores gostariam que a sessão fosse em outro horário. E por que não é? Já que a maioria gostaria. É uma loucura. A maioria gostaria, mas assim, ali é um coletivo, né? Ali não é somente a Luciana. Eu, por exemplo, também acho que deveria ser em outro horário. Né? Mas ali não é só a Luciana, não é só o outro vereador. Então, tem algumas particularidades de alguns vereadores que não nos permitem, e a ausência deles seria muito mais seria frequente, né? Então a gente ali chegou no entendimento, tanto que ela estava sendo feita à tarde, não sei se vocês lembram, ela estava sendo feita à tarde, 15 horas, isso, que eu sinceramente votei a favor e não queria que voltasse a ser às 9, né? E às 3 horas também é ruim, deveria ser um pouquinho, mas seria menos. Menos mal do que 9 da manhã. Porque você não vai acabar a sessão 4, 5 horas. Então, a gente daria mais possibilidades da população participar. Na sua ótica, você, enquanto vereadora, tem 2 mandatos ou 3, né? Está no segundo. Tem 2 mandatos. Acredita, enquanto vida pública, que falta essa interatividade entre a população, quem paga os impostos, paga o salário do vereador, da vereadora e do prefeito e do vice-prefeito, e essa participação, que a gente vê uma movimentação mais intensa esse ano. É um ano eleitoral, aí todo mundo fica tenso, fica nervoso, o outro fica calmo, que diz que já está tranquilo. O que falta para a população acompanhar mais o legislativo? Dizem até aquele carimbo, né? A Câmara não está legal, mas não está legal por quê, cara pálida? O cara não amarra, né? Eu acho que isso parte um pouquinho também do político, né? A gente tem que estar querendo estar próximo também. E eu acho que abrir as portas, tanto do executivo quanto do legislativo, e as pessoas começarem a entender que lá também é a casa delas, né, e fazer participar da nossa política, seria muito, muito vantajoso. Eu falo que a gente tem sonhos, né? E eu gostaria muito de ver a Câmara aberta para um café com a sociedade.
Por exemplo. Perfeito. Né? Que a gente fizesse isso de mês em mês, Por exemplo. mas que a gente convidasse a nossa população para entrar na Câmara e para nos ajudar também. Né? E isso não diminui o vereador, né, ou a função dele, isso contribui para que a gente faça aí uma cidade boa para todos. Né? Eu gostaria muito de ver isso na Câmara. Renato. São 11 horas e 14 minutos, a gente está conversando aqui, na verdade, um momento de reflexão política sobre o papel do vereador, o papel da vereadora, ao vivo aqui participando a Luciana Valverde, que é vereadora em Angra dos Reis. Lembrando que são 14 vereadores lá na nossa Câmara, a gente sempre convida alguns, mas por motivos de viagem, por motivos outros, sabe-se Deus o que, não participam. Porém, o convite é aberto a todos. Luciana Valverde, um outro ponto que surgiu aqui, o pessoal falando aqui, o que a senhora acredita que poderia ser feito para que as mulheres tivessem um posicionamento político maior? Que a gente sabe que a Câmara de Angra, nós temos a senhora, a Gabriela, a Tite e a Jane. Nós temos quatro que é uma coisa... Das 14. Das 14. Então, é um número bastante alto. É exceção no estado, isso? Com um percentual, acho que sim. É raro. É raro. É raro. É raro. É raro, mas acontece sempre em Angra. Angra, né? Angra fazendo angrices, né? Angra tem dessas coisas, né? Eu acho ótimo, inclusive. E tem essa história da cota. E alguns partidos aí, o presidente de partido fica com um livro embaixo do braço da Rua do Comércio lá da Verome e aqui no centro também. Buscando mulheres. E muitas vezes as mulheres não têm não são mordidas, que dizem a mosca azul da política, né? O que a senhora acredita? Porque que pode acontecer. E quando a mulher vai, consegue a cadeira, né? Tá aí o exemplo aí de 4 mulheres. Um beijo a todas as mulheres que estão aí nesse processo buscando a cadeira. Né? Eu vou ser assim, vou girar um pouquinho o contrário. Eu acho que 4 é muito pouco. Também cabe mais. Né? Até porque hoje a gente tem mais de 52% dos eleitores mulheres. Sim. Né? Então por que a gente está na maioria... mulheres trans que estão no páreo aí também, que eu já descobri várias. Por que a gente está na maioria dos eleitores e a gente não tem a mesma participação dentro das câmaras? Né? Então, assim, a gente está em número pequeno. A gente precisa realmente aumentar esse número. Né? E hoje, o que acontece dentro da nossa política, ainda existe machismo, né? Infelizmente. Ainda é um ambiente patriarcal. Ainda existe, a gente já rompeu muitas barreiras, já rompemos muitas barreiras, mas ainda temos muitos a romper. E a mulher costuma ser lembrada justamente na hora que vai formar partido. Isso. Que aí vira o desespero. Corre a Rua do Comércio com um livrinho, filia-se aqui, por favor, você é mulher, vem cá ser candidata. Justamente. Né? Então, assim, aí vem o desespero. Por quê? Porque a mulher não é lembrada dentro do período daquela legislatura. Né? Eu tenho 4 anos de uma legislatura. Vê se você tenta fazer, vê se existe a inclusão da mulher dentro desses 4 anos. É muito difícil. Aí você só lembra dela no período, né, de fazer as nominatas. Porque se a ausência da mulher, você retira homem. Sim. Então começa aquela guerra para se formar. Né? Então o que precisa é a consciência mesmo, que a mulher hoje ela veio para ocupar o lugar. Né? A gente, se eu não me engano, a gente começou a ter o direito a voto em 1932, alguma coisa assim, né? E desde então a mulher ela vem buscando e ela vem crescendo, não só na política, como em todo o mercado de trabalho. Setores também, por exemplo, né? Nas salas de aula de nível superior, a maioria é mulher. O número de CNPJ, né, de empresas está em nome de mulher. E a maioria das eleitoras, mulher. Então, por que não uma participação maior de mulheres? Agora, o que o Renato falou também faz sentido, que, por exemplo, a gente está, hipoteticamente falando, né? A gente está num churrasco, tá lá todo mundo conversando, tem um monte de homem, tem um monte de mulher, parará. Começa uma roda de conversa política. As meninas fazem assim, lá vem esse assunto de política de novo, não quero saber. Né? Não quero saber. Elas realmente parece que não têm essa chegada como os homens têm. Porém, foram acostumadas assim. É isso que eu ia falar Então agora. Tem que quebrar também esse paradigma aí, não é isso? Mas aí a gente quebra o paradigma como? Fazendo. Justamente. Aí a gente tem que esquecer o homem e a mulher e a gente tem que fazer uma política para todos. Correto. Justamente como inclusão da mulher na política. Né? Então, assim, eu cresci
não ouvindo muito de política. Exato. Com o tempo, eu fui ouvindo mais, fui participando E aí dela. tomou gosto. E fui gostando dela. Exatamente. Então, o que a gente precisa entender, principalmente nós mulheres, eu sou mãe, sou dona de casa, né? Trabalho fora, hoje estou na vereança e não deixei de ser mulher. Né? Então, o que as mulheres têm que entender é que a gente tem que estar participando porque a nossa vida gira em torno da política. As pessoas falam que não gostam de política, mas elas vivem na política. Né? A educação passa, o esporte passa, todo equipamento público que hoje a gente tem de prestação de serviço para a sociedade veio através da política. Sim. Então a gente tem que conhecer a política e participar dela, né, para que a gente possa, inclusive, reivindicar coisas melhores para as mulheres. Né? Então a mulherada aí que esteja nos ouvindo, né, participe com a gente. Tem crítica? Tem soluções, tem ideias? Tem. Participa, né? Porque, apesar, eu falo muito isso, que hoje a única diferença, pelo menos com relação a Luciana, de qualquer outra pessoa, é o peso da responsabilidade. Sim. Porque eu sou igual a todo mundo, né? Só fazer dois adendos aqui, teve uma que até foi interessante, o dia do conquista do voto feminino, 24 de fevereiro, lei 13.086, isso foi lá atrás, Código Eleitoral de 1932. E teve um assessor aqui que pediu para não se identificar, a Câmara de Angra é vanguarda, porque é lá antes dessa discussão de banheiro unissex, não sei o quê. No prédio da Câmara só tem um. Então lá já tem o banheiro unissex também. Então, só tem um banheiro, não, tá aqui, só tem um. A Luciana é melhor do que ninguém que trabalha lá. É vanguarda nisso também. Não, então, a Luciana tem um banheiro dela no gabinete dela. Você mas falando lá dos no outros plenário, do banheiro do plenário. Lá, plenário. No plenário é vanguarda, né? Só temos um unissex. Tá, vanguarda tá é ótimo. Não, Angra, isso que é o dado. Angra, né? Fazendo suas angrices. Não, e o triste, se a gente tentar mudar, tem todo um critério para obedecer por conta de ser patrimônio Patrimônio, a parte arquitetônica e tal. E outra coisa, é uma curiosidade muito, que quando a gente preparava essa matéria aqui, o que tanto se conversa naquele caixote, que chama popularmente caixote, as grandes decisões da Câmara de Angra é ali embaixo. Para quem não conhece, tem a parte de cima do plenário, onde é que todo mundo vai, assiste, passa na televisão. Porém, tudo se resolve na parte de baixo. Na parte de baixo. Ali no caixote. É que nem a sala dos professores. O que acontece na sala dos professores? O que acontece lá no caixote da Câmara? E os caras falaram, seu Renato, o pessoal comenta aí que às vezes o vereador negocia, tá eleito presidente da Câmara. Quando desce, tem alguma coisa que acontece no caixote, popularmente, ele sobe, não é mais o presidente. Melhor do que ninguém, você já passou por essas coisas. Já passei por isso. Desce presidente, quando sobe não é mais. Muito uns 10 degraus ali que muda tudo. Eu vou falar para você em duas proporções. Você sabe que eu sempre falo com o coração aberto. Abre o seu coração, vereadora. Tem duas proporções, né? Assim, enquanto mesa, né? Independente de você descer, subir, é uma questão mesmo de caráter da pessoa. Né? Se a pessoa de vez em quando muda, né, o seu voto é porque ela não tem caráter nenhum, porque a postura e o que foi você uma, fala, e a ação justamente, eu não tenho como tratar com você e virar e falar que eu não tratei. Exato. Né? Então isso aí não é questão nem de se obedece, é questão do caráter da pessoa. Faltam alguns, infelizmente faltam alguns. Verdade. Agora ali embaixo no caixote, quando a gente desce, costuma ser atritos nas matérias. Tá? Enquanto a gente não está, a Câmara hoje ela tem 14 vereadores, sendo 12 da sua base, né? Da base do governo Fernando Jordão. E a gente, muitas das vezes, a gente também não se entende. Eu sou uma que já não me entendi com matéria, porque a matéria chegou num determinado momento em cima da hora, vamos ser sinceros, né? E tá ali para a gente votar, só que eu quero falar sobre ela, não concordo. Quero estudar, só né? a respeito. Então, assim, as pessoas podem até achar que a base, como eu vejo muito, né? A base é fantoche, né? Fantoche, abaixa a cabeça para tudo. Mas não é assim. O que a gente tem ali de proposta é o quê? Caminhar juntos uma cidade melhor. Então, o fato de eu ser base não quer dizer que eu não tenha as minhas diferenças.
né? E eu questiono as minhas diferenças, como alguns ali também questionam. Então, ali embaixo, Renato, além da gente discutir, às vezes, que discute muito mesmo, né? Faz parte da... Só não vê nada pela janela porque ela tem grade. Senão, né? Senão teria alguém voando por ali. Né? Então, assim, a gente discute sim, mas a maioria das vezes é justamente para a gente se entender, porque alguma coisa não está correta na condução das sessões. Falando sobre janela, essa questão das cotas, vereadora, as cotas femininas, né? As cotas partidárias para mulheres, muita gente acha que as mulheres, quando entram por cotas, estão entrando pela janela, né? Existe ainda esse mito, né? Não só para os partidos, mas para outros setores também que estão com cotas abertas e muita gente não aceita ou não concorda. Qual o seu ponto de vista? Se a gente for olhar num todo de cota, se eu falar para você que eu concordo, eu não concordo, né? Mas ela é necessária. Sim. É diferente, né? Então, assim, te garanto que se não houvesse cota partidária, muitos não iriam lembrar das mulheres e não iam incluí-las na política. Né? Então, ela se torna necessária. A gente não tem cota de cadeira, a gente tem cota de partido. Ia ter uma reforma, né, na lei eleitoral que ia trazer essa cota para dentro da Câmara. Então, assim, de cada tantos vereadores teria que ter a cadeira feminina. Né? Mas isso não foi ainda, não passou ainda. Então, hoje a gente tem a cota partidária. Né? Hoje nós caminhamos com 16 pré-candidatos, 5 obrigatoriamente tem que ser mulher. Se a gente não tiver 5 mulheres, a cada perda de uma mulher, a gente perde 3 homens. Né? Então, assim, foi uma necessidade para que a sociedade entenda, principalmente os homens, né? Não estou aqui falando mal de homens, não, de forma alguma, mas é assim, para que os homens entendam que a mulher tem que participar daquele momento também e busque a mulher para isso. Né? Então, a cota, ela se faz necessária até que a gente mude os nossos costumes aí com relação à mulher na sociedade, principalmente na política. Só dar uma passada aqui, Luciana, muita gente aqui passando, agora eu estou notando que é a maior parte mulheres. A Fernanda mandando aqui um alô para a senhora, tem o João também aqui, aí a Mary, lá da região da Averume, mandando aqui um alô, aí tem a Emília mandando aqui também, um abraço, dizendo que está muito legal, é bom a senhora falar sobre essas questões. Aí aqui por baixo tem vários homens, a Priscila também está comentando, além de alguns que mandaram coraçãozinho, né, que tem um coraçãozinho. A Dani Boechat também está mandando um abraço para você, dizendo que a vereadora Luciana, essa me representa, que qual ela considera ser o maior desafio sendo uma mulher na política? A pergunta da Dani para você, qual o seu maior desafio, Luciana? É um desafio diário, né? Eu falo que nesses 2 mandatos, o meu maior desafio foi ter a liderança de governo. Né? Eu fiquei 2 anos à frente da liderança do governo e uma mulher à frente com 10 homens, né? Realmente houve muita dificuldade. Mas o desafio é diário e, para mim, a inclusão dela todos os dias, de ter voz todos os dias. Vocês podem notar que, muitas das vezes, quando a mulher está na tribuna, há uma fala maiores lá, justamente parece que a voz da mulher diminui, né? E esses são os nossos desafios diários, é fazer entender que a gente está ali, a gente tem que ser ouvida, porque a gente representa uma parcela da sociedade. Olha, estamos com a vereadora Luciana Valverde ao vivo na bancada do Malha Fina aqui pela Rasca Web e a gente volta já já. Luciana Valverde, hein? Convidado do dia. É a vereadora de Angra dos Reis. Ô, Luciana, eu dei uma olhada na sua rede social. Admito. Admito. Agora é assim, amigo. Tem rede social, vai ser vasculhado. Eu vi um projeto seu apresentado quinta-feira agora, dia 21 de setembro. Quinta-feira, dia 21 de setembro, foi apresentado o seu projeto. Projeto de lei que regulamenta o piso nacional da enfermagem em Angra dos Reis. Segundo a sua proposta, fica vinculado o pagamento do incentivo financeiro criado na lei municipal, vinculado à liberação dos recursos pelo Ministério da Saúde. E que caso haja a suspensão, né, desses recursos, aí sim esse benefício poderá não ser pago. Porque havia esse benefício e o pagamento não era feito? Era isso? E agora você está determinando isso
no seu projeto de lei? O piso da enfermagem já é uma pauta muito discutida. Pois é. Não só na nossa cidade, mas em nível nacional. Né? E quando eles estabeleceram um piso, os municípios, quase todos os municípios, pelo menos eu desconheço quem tenha conseguido, não teria como financeiramente sustentar esse piso. Aí o governo federal foi lá e fez a participação dele, já que ele estabeleceu o piso. E ele manda esse recurso para todos os municípios, né? Aí começou-se a falar, Angra não chegou, e a gente via que estava lá vinculado um repasse, né? Que ainda não tinha chego, vamos botar assim, nos cofres da prefeitura. Estava ali, mas não tinha feito o caminho de chegar lá no cofre da prefeitura. E para dar garantia, já que a lei também fala que cada município deveria ali ter uma lei, né, que fixasse, para dar garantia a esses profissionais, nós fizemos a lei, foi votada, aprovada, né, para que ficasse obrigatório. Então, todo município tem que cumprir, seja público ou privado. Tem um teto e esse teto deve ser cumprido. Né? Então, a gente vinculou porque a gente sabe que se não houvesse repasse, nenhum município vai conseguir fazer o pagamento. Né? Até porque a gente sabe que a demanda da saúde, principalmente por profissional, é muito grande. E esse repasse sempre é feito? É feito. Sempre. Ele é feito. Ele está sendo feito até agora, está sendo feito. Então, quando o governo federal deixar, né, Deus faça que não, né? Mas se ele deixar de fazer, aí desobriga o município porque ele não vai ter condições realmente. Nosso orçamento não suporta para isso. Luciana, você tem experiência em outras funções, né? Antes de ser vereadora, por onde você passou pela prefeitura, pela Câmara? Como é que é o seu currículo, né? Eu entrei na prefeitura em 2002. Né? Eu entrei fazendo estágio, né? Eu fazia faculdade de Direito. Fiquei fazendo estágio, né? Depois do estágio, término, eu fui contratada, né? Fiquei em cargo de comissão, sempre na Procuradoria do município, e quando eu saí de lá foi em 2016 para assumir a controladoria da Câmara. Aí eu saí da parte jurídica e fui para o controle interno. Eu era controladora geral da Câmara, né? Aí comecei nas contas, né? Junto com meu querido amigo vereador Jorge Eduardo, né? Que aqui eu já deixo até um abraço para ele, é uma pessoa que eu gosto muito e ele sabe disso. Grande mascote. Né? E ali eu fiquei na controladoria, depois eu fui para a Secretaria das Comissões, que é aquela que faz os pareceres, cuida dos processos todos que tramitam dentro da Câmara, né? Todos eles também passavam por mim, e trabalhava no grupo político do Jorge Eduardo, né? Quando ele me fez o convite, eu vim caminhar aí na política. Depois eu tive o prazer, né? Eu falo que eu tive um prazer. Vejo as pessoas não acreditando, né? E muitos falando, porque as pessoas falam o que querem também. Falam né? muito também. O Jorge veio candidato, Charles também, o Charles é meu amigo há 25 anos, né? O Charles também teve aqui na bancada. O Charles também veio candidato e eram 2 apoiadores meus, e a gente teve a satisfação de estar os 3 dentro da mesma legislatura, né? Então, isso foi muito importante. Para mim foi um crescimento muito grande, né? Tê-los ali também assim como Tite, Jane, né? Que são minhas amigas ali de partido, inclusive, né? Do MDB. E até a oposição, eu falo, eu não tenho problema nenhum com a Gabriela e falo isso constantemente para ela. Não tenho problema nenhum. A gente só tem divergências políticas, né? Nada pessoal. Né? Eu não concordo, ela não concorda, ela caminha de um lado e eu caminho do outro. Mas pessoal, não. Ô, Renato, só queria deixar, antes que eu esqueça, que eu sou péssima para isso, mas eu queria mandar um beijo para Maria, porque ela mandou uma foto aqui, ela está ouvindo a gente, a Maria... É a nossa pequenininha que nos acompanha desde lá de trás. Eu mostrei essa foto aqui, Maria. A tia te manda um beijo, tá? A tia ama você sabe disso. E teve um monte de pessoas, você viu aqui que tá vendo, a gente abre aqui o nosso Instagram pessoal e o da Rasca, muita gente mandando aqui, e eu até perguntei na hora do intervalo, a grande quantidade de mulheres que estão interagindo aqui pelo meu, e eles chamam a atenção exatamente. O seu caminhar político
é muito, apesar de você falou, tem alguns homens, obviamente, mas a maior parte são mulheres que se identificam com a sua luta? Renato, não, assim, a gente é bem dividido, né? E quando a gente entra ali, apesar da gente estar pelo lado feminino, a gente tem que fazer política para todos, né? Claro que a gente vai, né, puxar a sardinha pro nosso lado, isso faz parte, né? Mas não, para mim é bem dividido. A Eliana passou aqui mandando um beijo e perguntando sobre Ilha Grande, a questão da Enel. Tem alguma batalha lá que vocês estão tentando? Aqui isso é uma queda de braço eterna, né? Sim. Há 30 anos aqui, há 30 anos lutando há 30 anos a gente escuta isso. Deixar aqui também meu abraço a todos que estão falando aqui com a gente através das redes, né? Sim, nós somos multiplataforma. Então isso aí. De tudo quanto é lado. Por isso que é malha fina. Caiu na rede, vai... Já vai, né? Eu vou falar um pouquinho da Enel, né? A gente, enquanto Câmara, tentou fazer de tudo, né, que a gente poderia estar dentro dos nossos limites, né, com relação à Enel. A Enel, ela é uma concessão federal, então assim, não é o município de Angra que entrega, né, a parte da energia para a Enel, não, ela vem e a gente engole, é mais ou menos assim, né? E enquanto mandato, nós entramos 2 vezes em via judicial, que foi na vara civil comum e na federal, mas as 2 a gente não logrou êxito, porque o judiciário entende que a gente não pode propor essa ação, né? Foi onde eu até comentei que eu acho que isso é uma soma de força e a prefeitura tem que entrar na justiça contra a Enel, não é por uma matéria, por um acontecimento, por 2 acontecimentos, é no geral, né? Não é porque caiu um poste, machucou uma criança, pegou fogo, a criança, não, a prefeitura ela tem que entrar com relação ao contrato da Enel, porque ela descumpre, ela grita, esse descumprimento é gritante, né? E a gente não vê ninguém fazendo nada com relação a essa concessão, porque o município ele tem que ir em via judicial para provocar e quem sabe a gente conseguir a suspensão aí da licença da Enel, né? Então, que as pessoas entendam, porque eu vejo muito isso também. Acaba a luz, esse dia mesmo, onde eu moro, tem um grupo dos moradores e foram lá e colocaram, cadê a vereadora do bairro que não faz nada? Eu falei, minha casa também está sem luz. Entendeu? Então, assim, você acha que eu ia querer ficar sem luz? Claro que não. Se eu pudesse fazer alguma coisa, né, eu estaria fazendo. Mas efetivamente. Vocês são impossibilitados de fazer? Nós somos impossibilitados, porque não é uma concessão municipal. É federal. Isso tem que vir lá os deputados, né, os senadores, ir lá na reguladora, né, pegar aquela que toma conta do contrato, tá, gente? Reguladora é aquela parte que fica lá tomando conta do contrato. Não adianta chegar e falar assim, a Enel tem que ir embora do Brasil. Não adianta fazer isso. A gente tem que provocar os políticos de cima para que eles façam isso. Como a gente ouve por aí. Entendeu? Para que eles façam isso. Porque tem lá medida de prevenção, eles não cumprem. Tem lá investimento, eles não fazem. Principalmente na Ilha Grande. A Ilha Grande sofre muito. O comércio da Ilha Grande sofre muito. Eu recebo relatos das pessoas perdendo tudo. E quem vai ressarcir isso? Aí ela vai para a justiça, fica um tempo na justiça, mas e o prejuízo dela? E aquele que não tem recurso de investimento? Né? Faz como? Né? Então a gente tem que ter realmente essa união política, né, para que a gente possa rever a concessão da Enel dentro da nossa cidade. Renato Aguiar, estamos na reta final, vai, Renatinho. Na reta final e é importante a gente ter uma máxima aí que o pessoal diz que o vereador é um grande despachante de luxo, né, resolve tudo. Não, ele tem suas limitações, ele tem o papel político dele no âmbito municipal, mas nada impede que ele tenha um amigo, um correligionário deputado estadual, deputado federal, governador e, quiçá, até o presidente da República. Porém, para uma coisa, feito caso Enel ou qualquer caso Rio Santos, qualquer coisa, depende de uma lei que tem que ser escrita, tem que ser votado e, mais do que isso, publicado para ter valor. Esse fluxo demora e às vezes demora muito, né? Infelizmente, às vezes a gente vê caminhar aí de projetos que estão 10, 15 anos dentro do Congresso, né, para a gente ver ele virando realidade. Infelizmente, é um processo ainda lento,
né, Renato? E aí eu falo não só de Angra, porque Angra também, as leis federais vão repercutir aqui, né? Então, é um processo muito lento ainda, lento às vezes, porque o político quer, né? Porque quando tem interesse é rapidinho. É rápido. Né? Vamos ser sinceros, eu Sim. falo que eu estou na política, mas eu não fecho os olhos para isso. Né? Eu consigo enxergar muito, até porque eu acredito numa política diferente. Né? Então, eu vejo esses atrasos ainda, porque realmente se quer. Né? Porque quando se quer que seja rápido, rapidinho, vota. Quando quer, resolve. Agora, quando não quer também, meu amigo, sai de baixo, né? Por isso que eu falo da boa vontade política. Pois se é. você tiver, tudo se resolve. É só aproveitar aqui, ô Luciana, essa questão hoje teve muitos acidentes, muitos problemas na rodovia Rio-Santos, e algumas pessoas estão falando aqui que o atraso em média dos ônibus está de 30 a 40 minutos, e isso inclusive para alguns ônibus intermunicipais. Então o gerente, o pessoal das lojas, aí o pessoal que está chegando para trabalhar, tem um pouquinho de paciência. Releva. Porque não é, porque depois ficou 2 dias em casa e Vou ainda te chega contar. atrasado. Não. O problema está sendo no trânsito. É aquela questão, tem lei que pega, lei que não pega, mas lei é lei, cumpra-se. É o horário, mas só que ninguém tem como vir de helicóptero que custa caro. Rio Santos tem essas coisas. Luciana Valverde, vereadora de Angra dos Reis, a gente agradece muito a sua presença aqui, a tranquilidade, que eu sei que você é uma pessoa bem tranquila, que colocou esses pontos, porque muitas vezes a pessoa não tem noção o que acontece num papel de vereador ou num papel de vereadora. E essa queda de braço faz parte do processo político. Não tem que ficar nervoso, não tem que xingar, não tem nada. Relaxa que a coisa vai ser debatida. E tem muita gente que não gosta de debate. E você debate, pondera, explica e a coisa anda. Né? Debate com muita tranquilidade, né? Com muita maturidade, muita clareza também. A Luciana estava dizendo aqui que ela não se deixa envolver, ser atingida, melhor dizendo, pelos problemas, né? Porque são muitos problemas. Até porque, né, Luciana, se você realmente se envolver e se deixar ser atingida, você vai adoecer, né? Porque nós estamos falando de Câmara Municipal, estamos falando de Angra dos Reis, estamos falando de um orçamento bilionário e problema é o que não falta nessa cidade. Se você se envolver realmente de uma forma física, né, mental, espiritual com tudo isso, fatalmente você vai adoecer. E então você tem um processo, eu diria, de blindagem quanto a isso. Como é que você lida com esse dia a dia tão pesado assim como é o da Câmara Municipal? Eu falo que, primeiro, eu tenho Deus muito forte na minha vida, né? Então eu me sustento e me seguro muito nele. Então, tudo aquilo que me provoca, né, eu peço a Deus para que Ele me dê equilíbrio, né, para que eu possa continuar a caminhada. E ali, principalmente, a nossa política é pesada, não pelas pessoas, pelos eleitores, não é isso, mas por uma parcela, né, que falam que é oposição, né, mas para mim oposição não é assim. Atingir ou tentar mirar na pessoa de uma forma pessoal oposição não é agressão, justamente, né? Oposição é se opor ao ponto de vista, né? Ao método, à conduta, e não agredir, pô. Justamente, então assim, eu tento não levar nada disso pro meu dia, porque se eu levar, justamente é o que você falou, eu vou adoecer. E eu lembro também que quando eu chego em casa, eu tenho 2 criaturas lá em casa que precisam de mim, depende de você. Né? Que é a minha menina Amanda, que hoje tem 16 anos, e o meu menino Gui, né, Guilherme, que tem 4 anos. Né? Então, assim, eu tenho que estar ali forte, em pé, para que eu possa dar o caminhar deles também. Perfeito. Né? Então, o que me sustenta hoje é Deus, eles, minha mãe, né? Minha mãe tem 60 e poucos anos, mas falo que eu não me se eu fosse ela, não me trocaria por mim, né? Porque entendi. A garra dessas pessoas, né, antigas, são muito mais fortes. Muito mais. Né? Mas eu não levo nada pro pessoal. Eu levo uma questão de política, apago, não tem inimigo político nenhum, não tenho briga nenhuma, né? E a gente segue um caminhar, né? Conforme Deus quer e na hora que Deus quer. Os microfones da Rasca Web, assim como nossas câmeras, estão abertos para você. Suas considerações finais, vereadora Luciana Valverde. Primeiro, assim, agradecer imensamente, né? Estar aqui com vocês, foi uma manhã bem agradável, né? De boa conversa, de boa risada, um jeito leve, né? De fazer e levar a informação. É o que vocês estão fazendo aqui. Parabéns mesmo por vocês. A nossa população, escutem a Rasca, porque a gente vê realmente uma qualidade nas informações aqui, né? E falar para as mulheres
que a gente vai agora entrar num momento eleitoral, né? A gente tem aí a participação delas em mais de 52% do eleitorado, e falar para elas, esse ano não deu, mas que elas, né, participem mais, vão mais, né? Que a gente vai começar a ser ouvido melhor quando a gente estiver unida para isso, né? Então, mulherada, vamos aí para fazer política, estar dentro da política e construir uma sociedade, porque o olhar da mulher é muito melhor. É diferenciado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereadora Luciana Valverde.